Naquela noite de maio em Nova Jersey, em 1984, um grupo de adolescentes decidiu apimentar as coisas e foram ao castelo mal-assombrado do parque de diversões. Eles esperavam encontrar esqueletos e zumbis, mas o que não previram foi o aparecimento de uma criatura desconhecida no labirinto, que pretendia transformá-los em fantasmas. Como uma atração aparentemente inocente pode se tornar mortal? Quais são as chances de sobreviver quando o carrossel Beneath You desaba e com que frequência os parques de diversões acabam dando ingressos só de ida para seus visitantes? Parques de diversão ao redor do mundo oferecem muitos brinquedos radicais, embora na realidade a maioria seja bem segura e tranquila, mesmo em pequenas feiras locais. Muitas vezes nessas feiras você encontrará um carrossel em sua forma mais simples e rudimentar, onde a base simplesmente inclina para frente e para trás. Em setembro de 2023, quando dois amigos, Dane Moons Cordiero e Lorraine Ferreira, decidiram experimentar uma atração dessas após um almoço no Mirabandia, um dos parques mais famosos do Brasil, Cordeiro optou por um balanço convencional, pois não gostava de atrações radicais. Ferreira sentou-se na frente deles, colocou os cintos de segurança e, em segundos, sentiu-se levantada do chão. O brinquedo começou a girar, balançando os passageiros em seus assentos, subindo até cerca de 12 metros no ar no segundo giro. Ferreira sentiu um choque estranho, mas o ignorou até ver o sapato de alguém no chão enquanto a roda girava novamente. Então ela viu sua amiga caída no chão, a vários metros do carrossel. Eles pararam o passeio com urgência, mas Ferreira não conseguiu falar com a amiga. O que ele testemunhou não foi um simples deslize. O assento inteiro se soltou, junto com suas correntes. Ela foi imediatamente levada ao hospital, onde foi diagnosticada com fraturas, um pulmão perfurado e uma lesão cerebral grave. Os médicos lutaram para salvar sua vida nas 2 semanas seguintes, passando por uma cirurgia no cérebro. Somente em outubro, Cordiero saiu do coma, enfrentando dores excruciantes e passando por mais cirurgias. Apesar de tudo, ela estava grata por estar viva e poder respirar sozinha. Enquanto isso, a administração do parque tentou fugir de sua responsabilidade. A família da vítima teve que lutar na justiça, que decidiu que o parque deveria cobrir as despesas médicas. Não fazê-lo resultará em uma multa de 5.000 shillings brasileiros, aproximadamente $1.020 americanos. O Mirabandia fechou temporariamente após o incidente, mas depois de 40 dias reabriu como se nada tivesse acontecido, substituindo o carrossel quase fatal por outra atração. Uma francesa chamada Angelina poderia ter lhe garantido o contrário. Pouco mais de um mês antes da tragédia em Mirabandia, Sammy, um garoto de 17 anos, decidiu visitar o Luna Park na cidade francesa de Cap d'Agde. Embora o clima naquela noite não estivesse favorável e a previsão fosse de uma tempestade que duraria a semana toda, o parque de diversões permaneceu aberto. Então Sammy não queria adiar sua viagem à Cacada. Que decisão! O menino embarcou em um dos brinquedos mais radicais do parque, uma dose pura de adrenalina. O funcionamento dessa atração é prender os visitantes a cabos que os elevam a aproximadamente 55 metros e depois os lançam em queda livre a uma velocidade de 110 km por hora. Então Sammy e uma garota de 19 anos se acomodaram em seus assentos e começaram a subir a estrutura de suporte, até que finalmente o operador deu o sinal para iniciar a descida. Os adolescentes gritavam animadamente enquanto aceleravam. Entretanto, em segundos ficou claro que havia algo errado com a atração. Os presentes sentiram uma forte rajada de vento ao ver a estrutura levar os 2 passageiros, que estavam presos com cintos de segurança, por uma trajetória perigosa. O impacto foi tão violento que os jovens escorregaram dos assentos e caíram em queda livre de uma altura de 55 metros, batendo continuamente na estrutura metálica. Quando finalmente atingiram o chão, seus corpos estavam completamente destruídos. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local. A jovem, que estava à beira da morte, foi imediatamente levada ao hospital e passou por uma cirurgia de emergência. Por outro lado, Sammy morreu instantaneamente devido aos ferimentos graves que sofreu. A mãe desolada de Sammy, Angelina, só conseguiu dizer algumas palavras sobre a tragédia dias depois. Ela disse que não culpou a equipe do parque pela morte do filho, mas expressou raiva porque os brinquedos não deveriam estar funcionando devido ao mau tempo e à tempestade. O gerente do Luna Park assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, embora o brinquedo chamado Adrenaline tenha sido permanentemente desmontado após o incidente.
O Luna Park retomou as operações apenas 2 dias após o trágico evento. A verdade é que a atração Adrenalina já tinha um histórico perigoso. Em 2015, um jovem casal foi lançado ao ar quando seus cabos se romperam, embora tenham sofrido apenas ferimentos leves. Em 2019, um homem sofreu um traumatismo craniano grave após cair no chão durante a viagem. Os parques de diversão devem esperar que alguém morra antes de agir. E se isso não fosse suficiente? No final de junho de 2019, moradores do Uzbequistão se reuniram no parque temático Istak, na esperança de se divertir. É um local bastante modesto em Gizeh. A atração mais popular e radical era o disco voador, um balanço que gira em seu eixo e faz giros de 360 graus, deixando os passageiros de cabeça para baixo às vezes. A versão do parque Istak tinha aproximadamente 20 assentos, embora nem todos estivessem ocupados naquele dia de verão. No entanto, muitos ousaram dar uma volta naquela atração. Quando o disco voador iniciou um novo ciclo, o impensável aconteceu. O mastro do brinquedo quebrou e a base com os passageiros caiu no chão de uma altura de aproximadamente 6 milhões de metros. O grito de uma mulher ecoou por todo o parque, seguido por um silêncio mortal. A princípio, os espectadores podem ter pensado que tudo ficaria bem quando a estrutura atingiu o chão, de um lado felizmente livre de pessoas. Entretanto, quando os médicos chegaram, descobriram que 7 visitantes ficaram feridos e uma menina morreu instantaneamente. Eu tinha apenas 19 anos. O centro das atenções no Canaria Adventure Park, no meio do deserto indiano, era um ponto de encontro de visitantes, então não é surpresa que o local estivesse lotado de pessoas na tarde de domingo, 14 de julho. Muitos queriam experimentar o Discovery, a mesma atração do Uzbequistão, com capacidade para 32 passageiros, e quando o dia começou, havia apenas um assento disponível entre os jovens que tentavam a sorte. Muhammad Zademan, 22, e Manali Rajada, 24, estavam a bordo. Mas quando o brinquedo estava prestes a tombar, levando todos os passageiros, o cano que segurava os assentos quebrou em uma fração de segundo, deixando-os pendurados 6 metros acima do solo antes de cair. Os 31 passageiros foram levados às pressas para o hospital com ferimentos de gravidade variada. Mais tarde, descobriu-se que os feridos tinham entre 14 e 26 anos. A vítima mais jovem perdeu as 2 pernas, mas os ferimentos de Manali Rajada e Mohamed Man foram ainda mais graves, apesar dos esforços médicos. As pessoas não conseguiram salvá-los. Aqueles sentados nesses assentos foram provavelmente os mais afetados pelo impacto. Após a tragédia, a atração foi fechada. O parque de diversões e 6 de seus funcionários, incluindo o dono da empresa, enfrentaram acusações de homicídio culposo. No entanto, há 2 anos, as Ilhas Canárias reabriram, exceto pela atração mortal. Bem, o contrato da empresa não continha nenhuma cláusula proibindo o funcionamento do parque em caso de acidente. E aqui está o problema. Os incidentes mais fatais geralmente ocorrem em brinquedos que não oferecem nenhuma emoção. Veja, por exemplo, a atração mais icônica do Luna Park de Sydney, o Trem Assombrado. Começou a operar em 1935, quando o parque foi construído. Mesmo depois de 44 anos, o trem mal-assombrado continua sendo uma atração favorita dos visitantes. Ele transportava passageiros por um trilho de 180 metros com inúmeras curvas através de túneis em escuridão quase total. Decorações assustadoras, como esqueletos e monstros, assustam os visitantes por cerca de 2,5 minutos. Geralmente, aos sábados, havia uma fila enorme para andar no trem mal-assombrado. Entretanto, em 9 de junho de 1979, devido a uma greve geral na cidade, apenas algumas pessoas foram ao parque, mas pouco antes do fechamento, por volta das 22 horas, dezenas de visitantes correram para esta atração, entre eles 5 adolescentes. O mais novo foi Jason Hullman, que recebeu um prêmio. Ele estava no campo de tiro, aproveitando o momento com amigos mais velhos, acreditando que seria a melhor noite de sua vida. Além disso, ele não estava acompanhado por um adulto, talvez pela primeira vez. Enquanto isso, Damon, 6, e Craig, 4, estavam alinhados com seus pais, John e Jenny, que também eram seus padrinhos. As crianças imploravam por uma última viagem no trem mal-assombrado enquanto os passageiros já estavam ocupando seus lugares nos vagões. Jenny, a madrinha, decidiu comprar sorvete para todos e prometeu encontrar sua família do outro lado do túnel. Esse capricho espontâneo, que ocorreu poucos minutos antes da tragédia,
Salvou sua vida enquanto os vagões do trem, um após o outro, entravam nos túneis escuros. Luzes estroboscópicas piscavam. Teias de aranha roçavam nos visitantes e esqueletos estavam pendurados por perto. Quando o cheiro de fumaça começou a se espalhar, a maioria presumiu que fosse parte do show. Mas antes mesmo do último vagão entrar nos túneis, o operador do trem percebeu que algo estava errado quando a fumaça saiu. Ele conseguiu tirar Jason Holman do último assento quando seus amigos já estavam dentro dos túneis. O homem gritou com um funcionário do parque. Ele logo percebeu que havia evitado um destino terrível em questão de minutos. A antiga atração, decorada com inúmeros enfeites inflamáveis, pegou fogo rapidamente, causando o fechamento de todo o parque. Enquanto isso, os primeiros carros completaram sua jornada e retornaram com passageiros assustados, mas ilesos, enquanto os outros permaneceram presos lá dentro. As pessoas começaram a correr em direção à atração, incluindo Jenny Gadsden, que estava carregando sorvete para o marido e os filhos. A mulher ficou tão comovida com o que testemunhou que não sentiu a sobremesa derretida escorrendo de suas mãos devido ao calor insuportável. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!